Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor. Porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá pra prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. O humorista Léo Lins, condenado pela Justiça Federal a 8 anos e 3 meses de prisão, além de uma multa que soma quase 2 milhões, por piadas consideradas ofensivas contra minorias, durante um show de comédia. Se pronunciou sobre o caso. Léo gravou um vídeo em casa, falando sério, dizendo que ali quem falava era o Leonardo de Lima Borges Lins, e não o seu personagem, Léo Lins. Esse vídeo não é de piada, tô em casa, com meus gatos. Aqui é a pessoa, Leonardo de Lima Borges Lins, e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos. Ele explicou que seu humor é ácido, cheio de exageros, metáforas e ironia, e que não se deve levar tudo ao pé da letra. Afinal, piada não é regra, é arte. Faz piadas ácidas, críticas, e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Léo Lins criticou a decisão da justiça, dizendo que a juíza agiu mais pela emoção que pela razão, chamando isso de epidemia de cegueira racional. Ele rebateu a condenação baseada na Wikipedia para uma pena de mais de 8 anos, e isso não é piada. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala: você matou? Ele diz: não. Ela vai na Wikipedia: pessoas podem mentir? Sim, sabia. Condenado. Comparou o aviso da Wikipedia, que não é fonte acadêmica, com os avisos do seu show, que deixam claro ser humor e ficção. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show. Também tem avisos. Show de humor. Apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro. Léo Lins alertou que julgamentos assim podem ter consequências graves, principalmente quando feitos por juízes. Pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Ele ainda falou sobre censura nas redes sociais, dizendo que aceitar sentenças assim é admitir que somos adultos infantiloides, que precisam do Estado dizendo o que podem rir, ouvir, falar e até pensar. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto: que animal é esse? E você responde: é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. O Léo Lins agradeceu as mensagens de apoio, foram milhões, e disse que isso passou muito a expectativa dele. Eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso de um rapaz que entrou em contato se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele e tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. Ainda bem que eu não estava preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes. Como sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Pra fechar, ele mandou um recado de esperança. Tem fé que no fim vai dar tudo certo. Afinal, se rir virou crime, o silêncio virou regra. Por isso eu espero retribuir tudo isso
em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. A minha opinião sobre todo esse assunto é: o Brasil realmente decidiu brincar de mundo invertido. Aqui, político é tratado como piada, mesmo quando rouba milhões. Já comédia, se contar a piada errada, vira réu. Bandido é solto sob aplausos, enquanto quem não fez nada é preso e ainda precisa pedir desculpas. A justiça virou uma roleta russa de narrativas, onde quem grita mais sai como vítima. E nós, sentados, calados, assistindo a tudo como se fosse só mais um episódio da série. Como destruir um país sem parecer que é de propósito. Porque no fim das contas, talvez seja mesmo de propósito. O grande mal do brasileiro é esse: levar piada a sério e eleição na brincadeira. E aí, quando tudo vira bagunça, ainda perguntam: como foi que chegamos aqui? Se a resposta não tivesse sido eleita, com risada e tudo. Afinal, como disse o Léo Lins, se rir virou crime, o silêncio virou regra. E aí, isso é censura disfarçada ou justiça? Deixe sua opinião, mas lembre-se, aqui até piada pode virar processo. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno.